Olá, meus queridos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, nós vamos resolver mais uma questão do vestibular da UES de 2019.1. Então, se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, dá aquela força e se inscreve aqui embaixo. Então, bora lá para a questão. E a questão 20, ela fala o seguinte: considere os polinômios mx, que tem essa carinha aí, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2, polinômio nx, que é o polinômio x ao quadrado menos 4x mais 3, e o polinômio q de x, que é o polinômio x ao cubo menos x ao quadrado menos 4x mais 4, que tem como fator comum o polinômio f de x igual a x menos 1. Então, ó, essa informação aqui a gente guarda, tá? Que ela é extremamente importante. Quando ele fala que esse polinômio x menos 1 ele é fator comum daqueles três polinômios, polinômio m, n, q, significa que na fatoração deles, tá? Quando a gente fatorar cada um desses polinômios, vai aparecer esse polinômio x menos 1, ok? Vamos seguir então. Se o p de x é igual à multiplicação, ó, dos três polinômios, é o polinômio m vezes o n vezes o q, a soma das raízes distintas da equação polinomial p de x igual a zero é igual a. Então, beleza, galera. A gente tem que descobrir qual é a soma das raízes distintas da equação do polinômio p, né? P de x igual a zero. Então, perceba o seguinte. Perceba que o polinômio p de x, ele é a multiplicação dos três polinômios que ele dá na questão. Então, se eu quero descobrir as raízes, eu quero descobrir quem são os valores de x que tornam isso aqui igual a zero. Beleza? Mas note o seguinte, ó, a gente está lidando aí com uma multiplicação. Então, se eu estou multiplicando três polinômios e eu estou querendo saber qual é o x que torna isso igual a zero, eu posso analisar separadamente cada um deles. Ó. Por quê? Se esse polinômio, por acaso, ele for igual a zero, quando eu multiplicar ele pelos outros dois, a resposta vai dar zero, porque o valor do polinômio m é zero. E como a gente está trabalhando com multiplicação, qualquer coisa vezes zero continua dando zero. Então, eu posso, ó, analisar o polinômio m separadamente. Também posso pensar que, se o n for igual a zero, se o polinômio n for igual a zero, vai acontecer a mesma coisa. Se ele for zero, o polinômio p também vai ser zero. E se o polinômio q for zero, consequentemente, o polinômio p também vai zerar. Então, para descobrir as raízes do polinômio p, a gente pode descobrir separadamente as raízes do polinômio m, do polinômio n e do polinômio q. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos começar aqui pelo polinômio m, beleza? Pronto, então o polinômio m, ele tem a seguinte cara, x ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Como é que a gente vai descobrir quais são as raízes desse polinômio? Ou seja, a gente quer descobrir quais são os valores de x para o qual esse polinômio resulta em zero. Então, perceba aqui, ó, que a gente está diante de uma equação do segundo grau. Para descobrir aqui o x, eu posso tanto fazer a fórmula de Bhaskara, e aí eu vou descobrir quem são as duas raízes, mas eu também posso pensar aqui, ó, na fatoração, já que ele me deu uma dica no enunciado. Ele me disse que o x menos 1 ele é um fator desse polinômio x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, quando eu fatorar esse carinha, ele vai ficar com essa cara aqui, ó, x menos 1 vezes x menos a. Quem é esse a? É algum número, tá? Que é justamente esse número que a gente tem que encontrar, de forma que, quando a gente desenvolver essa expressão fatorada, a gente volte para essa cara aqui, né? Do polinômio m, beleza? Mas como é que eu faço isso, professor? Como é que a gente vai encontrar quem é esse termo aqui, x menos a? Bom, tem algumas maneiras de se fazer isso. Uma delas, a gente pode pensar na soma e produto, tá? Uma forma de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau chamada de soma e produto,
que é assim, ó, a equação x² menos 3x mais 2 igual a 0, você pode pensar, ó, que esse termo aqui, que seria o b, ele é a soma das duas raízes, esse s aqui é de soma, e esse termo aqui independente, né, o 2, ele é o produto das duas raízes. Então, ó, a gente vai comparar essas duas informações aqui que a gente encontrou. Comparando aqui, a gente vai ter o seguinte: se esse termo que está acompanhando o x ele é a soma das duas raízes, comparando aqui as duas equações, a soma tem que ser 3. E se esse termo aqui independente é o produto das duas raízes, então esse produto tem que ser igual a 2. Ou seja, então a gente pode concluir que a soma das duas raízes é 3 e o produto das duas raízes é 2. Beleza? Mas vamos voltar aqui para a nossa fatoração. Quando a gente fatorou essa expressão, ficou assim, x menos 1 vezes x menos a. Aqui, ó, a gente já consegue perceber que o x igual a 1, ele é raiz dessa expressão. Por quê? Porque se o x for igual a 1, isso aqui dá igual a 0 e o produto, consequentemente, dá 0. Então, uma das raízes é x igual a 1. Bom, quem é que tem que ser a outra raiz? Se o produto das duas é 2, ou seja, se a multiplicação das duas raízes é 2, então a outra raiz, que eu vou chamar aqui de x2, tem que ser o próprio 2. Porque aí, ó, a gente vai satisfazer essa condição. A soma das duas raízes é igual a 3, né? Ficaria 1 mais 2, 3. E o produto das duas raízes é igual a 2. Ficaria 1 vezes 2 igual a 2. Beleza? Então pronto, a gente conseguiu aqui encontrar quem são as raízes no caso do primeiro polinômio aqui, né? Que é o polinômio m. Então, as raízes do polinômio m são 1 e 2. Beleza? Então, vamos apagar aqui, tá? Para a gente ganhar espaço. Vamos guardar aqui, ó, as raízes, tá? Para a gente depois utilizá-las. Então, as raízes do polinômio m, a gente já encontrou, né? Que é 1 e 2. Beleza? Então, ó, aquilo que eu falei inicialmente, se 1 e 2 são as raízes de m, 1 e 2 também é a raiz do polinômio p, tá? Agora vamos pensar aqui, ó, no polinômio n. Ele tem a seguinte cara, x² menos 4x mais 3. Vamos pensar nessa mesma ideia. Se o x menos 1 ele é um fator desse polinômio, então esse carinha ele vai poder ser escrito como x menos 1 vezes alguma coisa. Então, coloquei aqui x menos a de novo para representar quem é esse segundo fator. E a gente está tentando encontrar as raízes, né? Então, a gente quer descobrir quem são os valores de x que tornam esse carinha aí igual a 0. Beleza? E aí, aqui de novo, a gente vai pensar naquela ideia da soma e do produto. Ó. A gente pode reescrever da seguinte maneira. E aí, como a gente já sabe, a soma tem que ser 4 e o produto tem que ser 3. Então, a gente tem que encontrar quem são esses dois números, que a soma é 4 e que o produto é 3. Bom, mas um deles a gente já sabe. Ó. Como x menos 1 é um fator desse polinômio n, então x igual a 1 é uma raiz. Se o x igual a 1 é uma raiz e a soma é 4 e o produto é 3... fica fácil ver, né, que a outra raiz tem que ser igual a 3. Uma delas é 1, a primeira raiz é igual a 1, então a segunda raiz tem que ser igual a 3, porque a soma de 1 mais 3 é 4 e o produto de 1 vezes 3 é 3, ok? Então, beleza, ó, encontramos aí quem são as raízes desse polinômio n. As raízes deles são 1 e 3, beleza? Agora a gente vai para o polinômio q de x. Ok, então o nosso polinômio q de x, ele tem a seguinte cara, x² menos x² menos 4x mais 4. Bom, o polinômio q de x, ele é um polinômio de grau 3. Então, não dá para a gente resolver, né, encontrar as raízes dele, fazendo aquilo que a gente fez até agora com o polinômio m e com o polinômio n, que foi fatorar, né, e descobrir as raízes por soma e produto. Não vai dar para a gente fazer assim.
Só funciona para polinomio de grau 2. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente pode tentar reorganizar aqui esse nosso polinômio, porque a gente sabe que x menos 1 é um fator desse polinômio q. Por exemplo, aqui a gente pode colocar em evidência x ao quadrado. Se eu pegar aqui o x ao quadrado e colocar em evidência nesses dois primeiros termos, a gente vai encontrar x menos 1. Porque x ao quadrado vezes x dá x ao cubo e x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado, beleza? Então a gente colocou aí o x ao quadrado em evidência. Aqui a gente pode colocar o 4 em evidência, ou melhor, o menos 4, tá? Então eu vou colocar aqui o menos 4 em evidência. Então menos 4 ele vai multiplicar o x e menos 4 vai multiplicar menos 1. Por quê? Porque menos 4 vezes x é menos 4x e menos 4 vezes menos 1 é 4. Beleza? Só que olha só, quando a gente colocou esses fatores aí em evidência, apareceu aqui um outro fator comum aos dois, x menos 1. Então a gente pode colocar o x menos 1 em evidência novamente. X menos 1 vai multiplicar x ao quadrado menos 4. Beleza? Lembrando, o que a gente está querendo? A gente está querendo encontrar quem são os valores de x que tornam esse polinômio q igual a 0. Ok? Ou seja, esse fator aqui tem que ser igual a 0 e esse fator aqui tem que ser igual a 0. Beleza? Esse aqui a gente já sabe que se o x for igual a 1, então esse primeiro fator é 0. 1 é uma raiz. Esse aqui ele vai ter 3 raízes, porque é um polinômio de terceiro grau. Como é que a gente encontra então as outras duas? É olhando para esse segundo fator aqui, x ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 0. E aí a gente segue desenvolvendo. Se x ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 0, então x ao quadrado ele tem que ser igual a 4. Passei aqui o menos 4 para o outro lado, tá? E aí isso significa que eu tenho dois valores possíveis aqui para o meu x. Isso aqui significa que o nosso x ele pode ser igual a menos 2, porque menos 2 ao quadrado é 4. Ou o x ele pode ser igual a 2, porque 2 ao quadrado também é 4. Beleza? Então tá aqui, a gente encontrou as outras duas raízes. Seria 2 e menos 2. Ok? Agora a gente volta lá para a nossa expressão inicial. A gente quer determinar quem são as raízes distintas da equação polinomial p de x igual a 0. Como a gente descobriu as raízes do m, do n e do q, as raízes desses polinômios também são raízes do polinômio p. Agora a gente vai considerar apenas as raízes distintas. Tá? Então vamos fazer aqui a soma das raízes distintas. Bora lá. O 1, eu vou considerar ele, né? Mas eu não vou considerar mais de uma vez, porque eu vou considerar as raízes distintas. Então, o 1 é raiz? É. Ele é raiz tanto do m, quanto do n, quanto do q. Só que eu só vou considerar uma vez, tá? O 2 também é raiz do polinômio p. Beleza? Ele aparece tanto aqui no m quanto no q, mas só considero uma vez. Quem mais? A gente tem aqui o 3. O 1 ele já foi contabilizado. Então, 3. E por último, aqui no polinômio q, a gente tem o menos 2, porque tanto 1 quanto 2 a gente já contou. Então, vamos somar nossas raízes distintas. Seria 1 mais 2 mais 3 menos 2. E essa soma aí vai dar para a gente 4, né? Aqui vai ficar 6. 6 menos 2, 4. Beleza? Então, o gabarito para essa questão é a letra D. A alternativa correta é a letra D.